Lembrando, família Kids, que essa é a lição de número 22. E agora nós vamos para a dinâmica de crianças a 6 a 7 anos de idade. E para essa dinâmica eu quero frisar bem com vocês o pecado de Adão e Eva. A mentira de Eva para Adão e de Adão para Deus. Então, com isso, fez um grande estrago. E nós não podemos deixar isso para lá, né? Então, vamos frisar bem essa palavra de Adão e Eva, porque eles dois mentiram, sim, para Deus. Então, você pode estar iniciando de duas formas. Essa dinâmica você pode estar iniciando com essa imagem de uma fruta. Se não for uma maçã, pode ser outra fruta, mas como eles já estão mais acostumados, né, e falar sobre a fruta, que era a maçã, mas nós sabemos que é um fruto. Então, você pode começar com essa imagem e falando que a mentira, às vezes, ela é bonita, como essa fruta. Mas depois que a gente morde, é que a gente descobre que a serpente estava aqui dentro, escondida. Mas aqui ela se tornou bonita, que parecia de verdade, mas não era de verdade. Ela era um fruto podre. Ou você pode também pegar uma maçã. Aí, se você tiver essa fruta na sua casa e levar para a sala de aula dentro de uma caixa, você coloca dentro da caixa e pede para passar de mão em mão e pede para eles balançar a caixa. O que é que tem aqui dentro? Para despertar curiosidade, como foi com Eva. Eva ficou curiosa e foi lá investigar e quebrou a cara, né? Eva não escutou que era proibido, ou melhor, ela escutou e não obedeceu, que era proibido a voz, que era proibido comer do fruto. Então você pode colocar esse fruto dentro da caixa e passar de mão em mão e as crianças agitarem. Quando ela agitar, o que é que tem dentro dessa caixa? Quando terminar todas as crianças, aí você vai abrir, tia, e mostrar que dentro daquela caixa tinha um fruto. Mas não era para comer. E se alguém muito curioso dentro da sala, porque sempre tem os curiosos que eu sei, abrir, aí você vai fazer aquela cara de susto. Sempre trabalho com a sua expressão facial. Eu não acredito, você abriu o nosso fruto, você descobriu o nosso segredo. E então você vai explicar. Foi assim que Eva fez. Ela foi lá, foi curiosa, e depois ela ficou super arrependida. Também uma dica pedagógica que eu posso deixar para você: nunca trabalhe a punição com eles. Trabalhe sempre que um Deus que é misericordioso, que fica triste e a gente perde a amizade do nosso Pai, né? Porque se você trabalhar a punição, a criança vai começar a enxergar Deus como um Deus carrasco, um Deus que é agressivo. E esse não é o nosso Pai. Ele é rico em misericórdia e está sempre disponível para nos perdoar. Então, essa é a dinâmica para as crianças de 6 a 7 anos de idade e você vai concluir praticamente com a mesma tarefa, confeccionando a plaquinha para que essas crianças evangelizem os pais em casa, que essa semana e durante todo o ano está proibido de mentir. E para concluir a nossa dinâmica para as crianças de 8 a 12 anos de idade, essas crianças já são mais evoluídas e eles gostam mais mesmo da palavra. Para essa dinâmica eu preparei duas palavras, verdade e mentira. E você vai dividir, vai passar uma fita ou uma faixa no meio da sala, onde eles vão ficar em cima dessa faixa. E de cada lado você vai colocar a palavra verdade e do outro lado a mentira. Vamos dizer, do lado direito a palavra verdade, do lado esquerdo a palavra mentira. Quando você alinhar as crianças em fila, em cima da faixa, você vai fazer perguntas sobre o versículo. Por exemplo, então Deus disse que Eva poderia sim comer de todos os frutos. Isso é verdade ou é mentira? E eles precisam pular o lado da resposta correta. Então, nesse caso,
era mentira, né? Então eles têm que pular pro lado da mentira. Não, tia, é mentira, Deus não falou isso. Ele falou que podia comer de todos os frutos, menos daquele fruto que é da lei, da verdade e da vida. Não poderia comer daquele fruto que Deus deixou a ordem. Aí depois você faz outra pergunta, mas quem conversou com Eva? Já sei, foi um dinossauro. Aí eles novamente têm que escolher para onde eles vão pular. Se a tia está falando no versículo correto, de verdade, ou se a tia está falando o versículo incorreto, o versículo da mentira. E você vai intercalando algumas perguntas bíblicas para que eles pulem de um lado para o outro. Mas antes, é bom que você frise bem todo o versículo e principalmente o de João 8:44, que fala que ele é o pai da mentira. E você vai falar quem é o pai da mentira e depois você vai falar quem é o pai da verdade. E você mais uma vez pode incluir esse versículo, mas introduzir palavras do contrário, palavras que não existem no versículo, para que eles fiquem atentos e pulem para o lado correto. Ao concluir, você pode terminar essa dinâmica informando que nós precisamos estar atentos para que a gente venha ouvir a palavra de Deus e não pular para o lado errado, né? Sempre a gente pular para o lado da verdade. Então, uma boa aula, que você fique cheia do Espírito Santo para ministrar para essas crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Família Kids, vem comigo para a nossa penúltima aula de março com o tema Porque Ele é o Pai da Mentira. E esse tema tem por referência João, capítulo 8, verso 44. Para essa tarefa nós vamos precisar de 2 rolinhos de papel higiênico, como eu lhe falei, e 2 imagens, sendo a imagem de Jesus, esse é o pai da verdade, e esse é o pai da mentira. É importante que você tenha uma imagem dessa sempre com o rosto baixo, melhor, corrigindo. E você frise bem, olhe crianças, é assim que a mentira nos deixa, com vergonha, tristes, e muitas vezes ficamos dessa cor, né? Pretinho, de pecado. E para isso nós vamos precisar desse rolinho e essa imagem, onde você vai colar essa imagem nesse rolinho para fazer recursos visuais. Lembrando que essa aula é para as crianças de 3 a 5 anos de idade, onde eles gostam bastante de recursos visuais. E essa imagem junto com esse rolinho. E você vai colocar os 2, um do lado do outro, né? Lá na hora da aula você vai colocar os 2. Então, criança, quando eu falar, você coloca separado. Uma frase, você vai correr ou pro pai da verdade ou pro pai da mentira. Você começa a fazer as perguntas das frases. E aí, quem já fingiu pro papai ou pra mamãe que estava dormindo para não ir para a escola, você vai correr pro pai da verdade ou pro pai da mentira? E aí, quem de vocês já beliscou o coleguinha e disse: não, papai, não, mamãe, não foi ele? Isso foi uma mentira ou isso é uma verdade? Quando você empurra o colega e diz: me perdoe, eu lhe empurrei, então você vai correr para o pai da verdade ou o pai da mentira? Então, dessa forma, você vai estar estimulando bem as crianças sobre esse versículo, porque ele é o pai da mentira. Mas ele quem, tia? O diabo, nosso adversário. Porque aí você vai deixar bem claro esse versículo até a criança memorizar, principalmente porque eles aprendem brincando essa idade. E para essa tarefa nós vamos ter uma plaquinha com essa imagem, o símbolo de proibido com a frase: é proibido mentir. Essa vai ser uma confecção
de uma placa onde eles vão colorir do jeito que eles quiserem. Se você quiser levar alguma raspa de madeira ou papel picado de EVA ou de TNT ou de papel crepom, depois que colorir, você vai fazer uma plaquinha. Ao meio você vai dobrar a folhinha e aqui a criança vai segurar com um palitinho de churrasco de picolé. Essa plaquinha eles vão levar para casa, porque a próxima semana eles vão evangelizar o papai e a mamãe, para estimular a família, porque às vezes a mentira vem sempre dos pais, né? Então, dessa forma, as crianças vão estimular a tia. Você vai falar para a criança, você avise para o papai, avise para a mamãe que não pode mentir. Precisamos falar sempre a verdade junto com o nosso Pai da verdade. Amém? Então, boa aula, que você se sinta muito à vontade, que o Espírito Santo mais uma vez ilumine a sua mente para que seja uma aula cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.